vamos lá, dando continuidade ao nosso módulo 1. Hoje, nessa aula, como vocês já podem ver no título aqui, a gente vai falar sobre regras de três, direta, inversa, regra de três composta, tá? Que são conteúdos assim como o anterior, tá? Esqueci de comentar na aula passada que são importantíssimos para o Enem. Enem, primeiro de tudo, essa matemática básica toda aí com frações, unidades de medida, que é esse módulo 1, né? É uma das coisas mais importantes. Se você estiver muito bom nisso, no mínimo aí tu vai acertar umas 20 questões no Enem, tá? Garanto a você. Então, aquele recadinho de sempre, quem quiser ajudar deixando mensagem, dúvida, alguma coisa que eu vou ler ao final das aulas, pode fazer um Pix aqui, ó, nesse QR Code. A partir de R$ 5 já está ajudando demais, mas o valor é você que escolhe. Na descrição está o link aí com todos os módulos completos, questões separadas por conteúdo, Enem, etc, etc. Onde lá também tem outro bannerzinho com o QR Code, caso você queira só fazer a sua doação tranquilo, diretamente da minha conta, sem mensagem, sem nada. Ajudaria demais o nosso trabalho, que inclusive também é outro trabalho que tem dos vídeos engraçadinhos, né, que o pai faz aqui, né, vez ou outra. Mas enfim, é, outro recado é que esse curso não é um curso para você que tem dificuldade em matemática básica. Fortalece a sua base, depois volta para cá, porque esse é um curso voltado para o Enem, ou seja, pessoas que estão ali no terceiro ano do ensino médio, que já têm uma base um pouquinho melhor, que já terminaram, estão aí focados para o Enem. Então, dito isso, cadê aqui? Estou perdido. As aulas não têm edição. Ah, aqui, ó. Preciso trocar de tela. 2, 3 e. Vamos falar aqui das regras de três. Aula bem rapidinha, tranquilaça de se aprender, tá? Não tem muito. Opa, aqui, ó. Não tem muito segredo. Vamos lá, ó. Regra de três direta. A gente aprendeu que grandezas diretamente proporcionais, né? Quando uma cresce, a outra também cresce. Quando uma diminui, a outra grandeza também diminui, tá? Um exemplo muito prático de regra de três direta seria a questão ali, ó, do espaço e do tempo, né? Quanto maior é uma distância, numa velocidade constante, né? Maior também é o tempo que você vai levar para chegar até a cidade. Ou seja, vamos dizer aqui onde eu moro, Alagoas, né? De Santana do Ipanema até Maceió, tem 3 horas de viagem. Palmeira dos Índios é uma cidade que está no meio do caminho. Então, obviamente, ele vai demorar menos tempo para chegar em Palmeiras, só uma horinha, porque a distância é menor. Então, quanto menor a distância, menor o tempo. Quanto maior a distância, maior o tempo. Mas eu vou dar um exemplo que eu dei na aula passada. Tempo trabalhado e dinheiro ganhado, né? Todo mundo gosta de dinheiro, então vamos nesse exemplo aqui, ó. Vamos supor que Joãozinho ganha aqui, ó, R$ 12. Essa é uma realidade, tá bom? Eu ganhava R$ 12 a hora quando eu trabalhava. E aqui, ó, eu tenho as horas que eu trabalhava. No caso, eu ganhava R$ 12 por uma hora trabalhada. Na semana inteira, Joãozinho trabalhava, fi. Era 34 horas semanais que o Joãozinho trabalhava. Então, na semana ali, quanto será que Joãozinho ganhava? Então, ficaria aqui o nosso X na regra de 3, né? Regra de 3 direta é o que a gente resolve pela multiplicação em cruz, a famosa, né? Multiplicação em cruz. Ou a multiplicação que a gente fala meio pelos extremos. Eu falo muito isso, né? Meio pelos extremos. Nunca entendi muito essa expressão, mas eu uso, né? Meio pelos extremos. Então a gente vai multiplicar assim, ó. X vezes 1 dá x. E aqui a gente teria 34 vezes 12 ou 12 vezes 34. Para fazer essa multiplicação aqui, ó, na hora da prova, tá? Eu sou, modéstia à parte, eu sou bom, né? Eu faria 34 mesmo assim, ó, 34 vezes 12, ó, pode ver que eu faço rapidinho, aqui dá 8, aqui dá 6, aqui dá 4, aqui dá 3, aqui tem 8, aqui tem 10, aqui vai 1, aqui dá 408. Então x aqui vai ser R$ 408 ali na semana, né? Que o cara fazia R$ 408 na semana. Mas na hora da prova, se tiver tipo com muita dificuldade, ou se você se perde muito nesse tipo de conta, você poderia ter outra opção de multiplicação. Seria o seguinte, ó, você poderia enxergar o 12 como sendo 10 mais 2, né? Separar a dezena e a unidade e multiplicava aqui pelo 34, fazendo o famoso chuveirinho. Às vezes isso pode ser um pouco mais rápido, porque ó, 10 vezes 34 daria 340, Ave Maria, né? E 2 vezes 34 dá para fazer de cabeça, isso aqui dá 68.
E aí, somando isso aqui, você consegue chegar ao 408 também, da mesma forma, tá? Então, R$ 408 eu ganhava ali, trabalhando 34 horas semanalmente. Porque quando você analisa a regra de 3, você vê que a regra de 3 é direta. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho, né? E multiplicava pelos extremos. Essas imagens devem ser correspondentes. Ave Maria. Agora pense comigo o seguinte. Quando a gente pega uma regra de 3 para resolver, geralmente a gente pensa assim, oxe, meu irmão, cruza, multiplica, calma, cruza não, né? Multiplica cruzando. Respire fundo, pense com calma. Minha gente, olha, por mim, faz isso por mim. Ou até por você, que é mais importante, né? Pra fazer por você mesmo. Sempre se pergunte, pô, na moralzinha, eu tô gastando aqui até um tempinho da aula só para falar com você, ó. Vamos, vamos fazer certo, né, ó? Por você, por você, faça por você. Pense, sempre se pergunte. A regra de 3 que você está respondendo ali, ela é direta ou ela é inversa, né? Vou também fazer um vídeo separado, assim como na aula passada eu vou fazer uma questão do Enem separado. Vou fazer também uma questão de regra de 3 do Enem, tá? Para vocês num vídeo separado. Mas sempre se pergunta, essa regra de 3 que eu estou respondendo é direta ou é inversa? Porque a gente vai ver agora que quando a regra de 3 é inversa, a gente não necessariamente precisa multiplicar em linha, tá? Assim, cruzado, desculpa. A gente poderia multiplicar em linha, como a gente vai ver, tá? Então sempre se pergunte, porque às vezes a gente passa despercebido, né? Pensa que é só uma regra, a regra de 3 aí multiplica assim, em x, né? Multiplica cruzado e acaba errando, porque a regra de 3 poderia ser inversa. Então sempre se pergunte, vamos voltar aqui, ó, para responder a regra de 3 inversa. O que seria uma regra de 3 inversa? Seria aquela regra de 3 em que quanto mais uma grandeza cresce, a outra vai diminuindo, né? Então, enquanto um cresce, o outro diminui. Um exemplo prático disso seria a velocidade e o tempo, né? Porque assim, vamos supor que há uma velocidade ali, né? Determinada velocidade e você chega na cidade em meia hora, certo? Pensa comigo isso. Determinada velocidade, você vai chegar ali em meia hora. Se você acelerar, fi, tanto é que quando a gente está atrasado para chegar num lugar, a gente acelera, a gente, meu Deus, tem que ir ligeiro, tem que ir rápido, né? Se você acelerar, aumentar a sua velocidade, o tempo vai acontecer o quê? Vai diminuir. Então você aumenta a velocidade para chegar no lugar e o tempo para chegar no lugar, ó, diminui. Então essas grandezas são inversamente proporcionais por F. Esse seria um exemplo prático, né? Porém, entretanto, todavia, eu vou utilizar um exemplo aqui que inclusive eu utilizei num desafio lá no shopping para valendo um McDonald's para galera. Vem comigo aqui devagarzinho que é mais gostoso. Ó. Quando você tem lá no McDonald's, né? Não está patrocinando, poderia estar, né? Patrocinando a alimentação dos estudantes, alimentação boa, saudável, né? Você tem lá 6 funcionários, ó. 6 funcionários, vou deixar aqui, ó. Funcionários. Você tem 6. Eles conseguem limpar o local lá em 30 minutos. Então aqui, ó, os minutos. 6 funcionários vão limpar em 30 minutos. Mas aí o exemplo que eu dei lá, ó. Ih, rapaz. Um funcionário tá dodói, tá doente. Então aqui você teria 5 funcionários só nesse dia. E agora, quanto tempo vai durar isso aqui? Perceba que essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Porque quanto mais funcionários eu tiver ali limpando, ó, mais rápida vai ser a limpeza, ou seja, menos tempo vai durar a limpeza. Quanto mais funcionários eu tenho, menos tempo vai durar a limpeza. Grandezas inversamente proporcionais. Se você vir aqui e multiplica assim, ó, creu, na velocidade de 300, já era, você vai errar, tá? Então toma muito cuidado e pensa comigo assim, ó. Multiplicação em regra de 3 inversa, você vai simplesmente multiplicar assim, ó, na horizontal, em linha, como a gente diz, né? Ah, João, mas eu não aprendi assim. Eu aprendi que bastava inverter um dos lados e multiplicar meio pelos extremos. Fique à vontade de fazer isso. Pode também fazer desse jeito aqui. Inverte qualquer um dos lados. Eu inverti o lado esquerdo. Inverter é trocar de lugar, né?
e multiplicar. Só que eu acho isso um passo a mais, né? Eu prefiro pensar assim, pô, se a regra de 3 é inversa, eu vou logo multiplicar assim, ó, em linha, tá? Então eu ficaria aqui, ó, 5x igual a 6 vezes 30. Aqui vocês já vão observar que eu não estou multiplicando. Poderia colocar aqui 180, mas não vou colocar. Porque esse 5 que passa dividindo, ó, eu já posso simplificar ele. É aqui que entra as aulas de matemática básica, né? Com 30. Então aqui vai ficar 1. Aqui em cima vai ficar 6. E 6 vezes 6. Aqui, ó, muito mais fácil de fazer. Seria 36 minutos. Ou seja, com 5 funcionários, demoraria 6 minutos a mais, 36 minutos, tá? Então tá aqui a regra de 3 inversa. Já vamos em 10 minutinhos de aula. Já vimos regra de 3 direta e inversa. Vamos ver agora, por último, a regra de 3 composta. Essa eu vou deixar um vídeo só para ela. Vamos parar agora e vamos iniciar o outro já na regra de 3 composta, né? Oh, oh, oh. Não esquece, você pode me ajudar muito fazendo a doação do valor que você quiser através desse QR Code ou do QR Code no link que tem abaixo aí com os módulos, tá? Forte abraço, até agora a próxima aula.